Oi pessoal, meu nome é Fernando Vitti e esse é o canal Memorial das Sombras, que traz durante semanas indicações de leitura, história em quadrinhos, seriados e filmes. E aos domingos, sempre às 20 horas, um conto inédito, né, na chave do terror, da fantasia, né, e do mistério, um conto de minha autoria, interpretado e produzido pelo ator e dublador Leandro Haines, e com a colaboração de Rosângela Malimpesa e Leandro Loureiro. No último domingo, inclusive, estreou o conto Apóstolo Arantes. Espero que todos vocês assistam e deem um joinha, tá? E hoje eu trago para vocês uma indicação de leitura, né? Um marco da literatura gótica, no caso especificamente da literatura norte-americana. Na verdade, é um autor, né, que é um dos pioneiros da literatura norte-americana, que é o Washington Irving, o autor de A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Né? Um pequeno romance, né? Não chega a ser uma novela, é maior que uma novela, né? De 1820, né? Que conta a famosa história, né, de um vilarejo no condado de Nova York, no final do século XVIII. O romance é de 1820, mas a história se passa por volta de 1789, né? No condado de Nova York, uma pequena cidade, né, que é assombrada, né, em muitas noites, justamente pela figura do Cavaleiro Sem Cabeça, né, que seria um remanescente, né, de tropas mercenárias, né, que os ingleses teriam contratado, né, para combater, né, as tropas de George Washington durante a Revolução Americana, né, nas guerras revolucionárias americanas que levaram à independência dos Estados Unidos. Né? E digamos que o herói desse pequeno romance, né, é o famoso professor, né? Gente, antes de mais nada, né? Esse aqui é o Washington Irving. Opa, vocês perceberam que eu não consigo dominar, né, o aplicativo de edição demais, mas também tenho dificuldade até para poder lidar com o próprio celular para mostrar a imagem do autor. Né? O herói desse romance, né, é o professor desse pequeno vilarejo, né, no condado de Nova York, chamado Ichabod Crane. Ichabod Crane, né, que vai narrar, né, ele vai ser o personagem que vai encontrar no final do romance, né, o próprio Cavaleiro Sem Cabeça. Né. E esse pequeno romance, que é divertidíssimo, muito bem escrito, né? E aqui eu trago para vocês uma edição da editora Nova Alexandria, né? Muito bem traduzida, a tradução é muito boa, né? Uma retórica fluida, né? A tradução é do Antivan Mendes, né? Edição da Nova Alexandria, coleção Aventura dos Clássicos, né? É uma edição do ano 2000. Além de ser uma edição muito bem feitinha, né, uma tradução muito boa de se ler, inclusive, né, já falei, né, a retórica é muito agradável, né. Tem um detalhe legal também, é que se vocês perceberem aqui, ó, no canto superior de cada folha, tem um desenho do Cavaleiro Sem Cabeça. Vou aproximar um pouquinho mais da câmera para vocês verem aqui. Dá para ver? De tal maneira que em cada folha, esse personagem das folhas ímpares, ele vai se deslocando, né? Pelo topo da folha. Então, se você passar rapidinho, aqui, né? Então, vamos lá. Se você passar rapidinho aqui a folha, você vai ter uma espécie de desenho animado do personagem do Cavaleiro Sem Cabeça no que você for lendo. Aqui na câmera, a equação da câmera não torna muito fácil o efeito. Quer ver? Mas acho que eu vou conseguir. Ó. Não ficou muito legal. Mas vocês pegaram a ideia, né? Muito bom. Esse romance, que eu recomendo que vocês procurem aí nos sebos, né, nos sebos online, né, é a edição da Nova Alexandria, tá? Existem outras, tá, que são tão boas quanto, mas reforço, gente, a tradução do Antivan Mendes é muito legal, é bem legal, tá certo? E esse marco da literatura gótica norte-americana, que com o tempo, inclusive, ganhou até deixou de ser assustador, digamos assim, o romance, né? Eu indico, inclusive, para quem tiver filhas, né, que como maneira de despertar o interesse pela literatura, né, dos seus filhos,
que vocês comprem uma edição dessa, né? E leiam 1 ou 2 parágrafos por noite para os seus filhos na hora de dormir. Acho que eles vão adorar a história, né? Inclusive, né, no ano de 1959, a Disney produziu, não é isso? Uma belíssima adaptação desse mesmo romance para o desenho animado. Aqui vocês têm, né, o Ichabod Crane no traço da Disney, tá? Eu estou cobrindo esse DVD aqui com a mão aqui, porque esse DVD que eu achei numa lojinha aqui perto de casa, por preço de troco de pinga, né, ele tem 2 desenhos no mesmo DVD. O outro desenho não tem nada a ver com essa proposta da aventura, da imaginação, do gótico, nada a ver, tá? Mas se vocês acharem também esse DVD aqui, gente, com essa adaptação do Além do Cavaleiro Sem Cabeça, recomendo muito, porque é um desenho incrivelmente bem produzido, tá? E ele é narrado, não é, por um popular cantor e ator americano da primeira metade do século XX, que foi o Bing Crosby, tá? Mas por outro lado também, gente, a dublagem nacional que tem aqui, né, você pode ver em francês, em inglês e em português. É aquela dublagem clássica brasileira que era feita, né, no Rio de Janeiro, os dubladores muito bons, né, mas bons mesmo. E é interessante também, gente, que não por acaso eu estou trazendo essa indicação para vocês do desenho animado, é que esse desenho aqui eu vi quando eu era uma criança assim de 8, 9 anos de idade, não, mais novo, ainda mais novo, acho que eu tinha uns 6, 7 anos, na televisão, né? E é engraçado, né, interessante pensar, porque o desenho é, principalmente no seu último ato, que é quando o Ichabod encontra, né, o próprio Cavaleiro Sem Cabeça, né, numa madrugada voltando de um baile, né, um baile onde ele se encontrou com a Katrina, né, a amada dele. Quando o Ichabod volta no seu pangaré para casa, né, de madrugada depois de um baile, né, ele dá de cara justamente com o Cavaleiro Sem Cabeça. E na versão da Disney, né, aquilo que é narrado no livro, né, que é a perseguição do fantasma, né, dos antigos mercenários, né, que combatiam as tropas de George Washington e daí por diante, né, é uma sequência de ação assustadora no desenho da Disney. É assustador. É uma sequência de filme de terror, né, propriamente dito, né? E é interessante notar, gente, antes de prosseguir, né, 50 anos depois dessa versão aqui da Disney, a Paramount Pictures produziu essa versão, que é muito legal mesmo, né, do Cavaleiro Sem Cabeça, né, dirigida pelo Tim Burton, né? Se vocês nunca assistiram essa versão, gente, recomendo muito. Essa versão é realmente muito boa também. É estrelada pelo Johnny Depp, né, que interpreta o Ichabod Crane. Nessa versão, inclusive, o Ichabod Crane, como no texto original, ele não é o professor do vilarejo. Ele é uma espécie de investigador do que seria um FBI que está nascendo ali, né, no final do século XVIII nos Estados Unidos, a Polícia Federal Americana no final do século XVIII, né, que vai investigar os crimes, né, naquele vilarejo do romance, né, do Washington Weaver. E a Katrina, né, que ele conhece lá na cidade, é interpretada pela Christina Ricci, que vocês devem saber muito bem, interpretou a Wandinha, né, naquela versão dos anos 90 da Família Addams, né, que tinha a maravilhosa Angélica Houston, né, como a Morticia Addams, né. Bom, essa versão também é muito legal, muito legal. Só tem essa alteração não, né, do personagem do Ichabod Crane, que de professor passa a ser investigador, né. É quase uma espécie de arquivo X, né, no final do século XVIII. É uma versão que é um belo exercício, né, de estilo, né. O Tim Burton deixa muito claro o quanto ele é influenciado também pela literatura gótica e pelos filmes, né, da antiga produtora de filmes de terror da Inglaterra, Hammer Films, né. É um belo trabalho, né, belo exercício de estilo, né. Violento. Esse aqui não recomendo para criança, tá, gente? Porque ele carrega nas tintas, aqui tem sangue, aqui pega pesado. Agora, no maravilhoso desenho da Disney de 1959, não, é terror, mas não tem sangue, não tem mutilação, não tem violência. Mas aí eu aproveito para fazer uma reflexão, né, gente? Eu me lembro que, se a gente for pensar, né, em termos de desenhos animados, exclusivamente aqueles produzidos pela Disney, né, até o início dos anos 80, né,
fazia parte do pacote de ir ao cinema e ver uma produção da Disney, não é isso? Sentir medo. Encontrar situações ou personagens desses filmes, live actions, ou mesmo desenhos animados, que sempre, de certa maneira, encenavam, não é? Conflitos, né, num cenário noturno, assustador, né, próprio da literatura gótica. Não é? Eu, quando era criança, ia ao cinema, eu ia ver o quê? Eu ia ver Disney ou algum outro filme do Renato Aragão, Os Trapalhões. Né? Mas voltando, se você pegar grandes marcos, né, grandes marcos da produção de desenhos animados da Disney, né? Se você pegar o primeiro longa-metragem da Disney, né, que é de 37, né, 1937, Branca de Neve e os Sete Anões, né? A cena da transformação da rainha má, a madrasta da Branca de Neve, naquela bruxa, né, é assustador. Né? É uma cena de terror, é para meter medo. Né? E quando essa bruxa chega para Branca de Neve e entrega para ela aquela maçã envenenada, que todas as crianças do cinema sabem que é uma maçã envenenada, não é? Uma hora empolgação, uma hora envolvimento da plateia, ainda que seja uma cena verdadeiramente de terror gótico até. Não é? Qual outro exemplo? Pinóquio tem várias sequências que de certa maneira você fica assustado, as crianças ficam assustadas. Eu, por exemplo, quando assisti o Pinóquio da Disney, agora não lembro qual é o ano original da produção do Pinóquio, mas acho que é meados dos anos 40, né? A cena do interior da baleia me assustava. Mas nem por isso mesmo a minha imaginação não era ativada. Ou melhor, a minha imaginação era ativada justamente porque não era uma sequência bonitinha e fofinha, simplesmente. Gente, só um instantinho, eu preciso mexer um negócio aqui. Tá bom? Por exemplo, então, no caso do Pinóquio, da Disney também, de meados dos anos 40, década de 1940, a cena do interior da baleia, aquilo é assustador. Aquela ilha para onde vai o Pinóquio, onde as crianças fazem de tudo, bebem, fumam, se acabam, aquilo para mim também era um pouco assustador. Mas nem por isso deixava de ser convidativo, nem por isso deixava de ser empolgante, justamente porque era diferente, não era a minha realidade. Não é? Um outro exemplo também marcante desse aspecto assustador. Né? Antes de partir para o outro exemplo, né? No caso ainda do Pinóquio, né? Toda a jornada dele para se tornar um menino de verdade, não é? Toda essa odisseia, né, do personagem, que também tem no romance original, né? É marcada por esses momentos de dificuldade, de medo, de angústia, né? O que é bem interessante, né? Porque de certa maneira, por contraste, inclusive, você vai entender o quanto representa, né, o encontro dele com a fada, que finalmente, pela magia, o transforma num menino. Né? Mas pulando para outro exemplo, né? Um outro filme da Disney que me marcou muito e que tinha um aspecto aterrador também, né? Que é também do final dos anos 30 e início dos anos 40, que é o Fantasia, né? Que foi uma produção mais experimental da Disney na época, que misturava música erudita, não é isso? Com animação. Eu acho que todo mundo já deve ter visto pelo menos 2 sequências desse filme, né? Aquele famoso balé do hipopótamo com o crocodilo, que é divertidíssimo, é muito engraçado. E aquela sequência que é adaptado, né, que é baseada no poema do Goethe, né, o Aprendiz de Feiticeiro com o Mickey Mouse, né? O Mickey, que é um aprendiz de feiticeiro, né? Ele não é ainda alguém que domina as artes mágicas, né? Ele cria toda aquela confusão com baldes e vassouras, que é bem legal. Mas no que diz respeito ao Fantasia, que me impactou, né, também quando eu era criança, quando a primeira vez que eu assisti, que me deixou bem assustado, né? É a sequência que eles encenam, dramatizam, né, por desenho animado, a música do Mussorgsky, esse é o nome do compositor russo, né? Que mostra uma aldeia, né, uma cidadezinha, né, à noite, no leste europeu. Cidadezinha essa que está ao pé de uma cadeia de montanhas, né? E a música é assustadora, né? E de repente você percebe que aquela cadeia de montanhas, na verdade, é um demônio adormecido de asas de morcego. Então, no começo desse, entre aspas, videoclipe, né,
Você vê aquele demônio acordando, né, com aquelas asas de morcego e espalhando seus pequenos demôniozinhos por aquele vilarejo. Eu fiquei aterrorizado. Eu fiquei assim, pasmo, quando vi aquilo naquela tela grande, né? Aquela figura demoníaca, assustadora, aquele monte de demôniozinhos correndo pela tela. Falei, gente, eu fiquei tão impressionado quanto assustado e eu fiquei vidrado naquilo, né? Tanto é que, por causa daquela sequência, eu fui me interessar por música, né? Quis saber quem que era aquele autor, né? E da onde surgiu aquela representação né, tão icônica do que seria o demônio, mas o que diabo é o demônio, né? De certa maneira, aquilo me fez interessar por história, né? Um outro exemplo também do quanto essas sequências, essas cenas, e até mesmo personagens assustadoras impactavam de maneira positiva para as crianças, né? Especialmente no que diz respeito à imaginação e o interesse por pesquisar e saber o que aquilo representa ou representava, né? Antes tem que falar também de uma cena que é terrível, né? Acho que todo mundo aqui assistiu Bambi, né, gente? A primeira versão, que é dos anos 50, né? A cena em que a mãe do Bambi é morta pelos caçadores. Aquilo é terrível. Aquilo é terrível. Ou no Dumbo, quando a mãe do Dumbo é aprisionada, né? Todo o drama, toda a emoção, né? Com o tempo eu descobri que tudo isso chama-se melodrama, né? Mas um outro exemplo que eu acho ainda mais importante foi um filme live action da Disney, que é do comecinho dos anos 70, acho que é de 71, né? Que no Brasil chamava-se, por incrível que pareça, o título era esse, era um filme chamado Se Minha Cama Voasse, né? Estrelado pela... Daqui a pouco eu vou lembrar o nome da atriz, que era uma atriz muito importante para o teatro e para o cinema britânicos da época, né? Meu Deus, Angela Lansbury. Angela Lansbury, grande atriz. Ela, inclusive, ela faleceu recentemente em setembro de 2022. Né? Esse filme já tinha uma premissa muito interessante, né? Eu lembro disso perfeitamente porque eu vi esse filme no cinema, eu tinha na época uns 6, 7 anos, né? O filme se passava durante a Segunda Guerra Mundial. Foi a primeira vez que eu tomei contato com esse termo, Segunda Guerra Mundial. Foi a primeira vez que eu tomei contato, né, com essa passagem histórica, né? E o filme se passa nas Ilhas Britânicas, né, na Inglaterra. E no começo do filme, crianças, né, sem os pais, né, colocadas em trem e mandadas para cidades distantes da capital do país, na esperança de que essas crianças seriam salvas dos bombardeios alemães nazistas sobre Londres. E essas crianças chegam a uma cidade da costa britânica, né, e são recepcionadas por uma bruxa, que é interpretada pela Angela Lansbury, mas é uma bruxa do bem, né? E essa bruxa faz com que uma cama que tem na casa dela voe e as crianças possam viajar pelo mundo. É bem interessante. Mas o terceiro e último ato desse filme é uma sequência incrivelmente bem produzida e dirigida, né? Pensando que se tratava numa época onde não havia ainda computação gráfica, né? Em que ocorre, né, uma invasão, né, não de um exército, mas de um ou dois pelotões nazistas nessa cidade da costa britânica. Aquela pequena cidadezinha beira-mar é invadida por nazistas, por tropas nazistas. Não é uma tropa grande, tá, mas são alguns pelotões, eles dão a entender. E eu nunca tinha visto uma suástica na vida, eu nunca tinha visto, né, essa encarnação real do mal que foi o nazismo, né? E esses soldados nazistas chegam atirando, você vê eles dando tiro de metralhadora. Claro, como em todos os filmes que eu citei agora, né, da Disney pelo menos, não tem sangue, não tem nenhum tipo de decapitação, não tem uma violência gráfica mais assustadora, longe disso. Mas a resposta, né, que os heróis dão para essa invasão alemã, que é assustadora por si mesmo, né, nazista alemã, é que a bruxa, interpretada pela Angela Lansbury, ela lança um feitiço sobre um museu que há na cidade, né? Museu esse que tem uma série, né, de armaduras da Idade Média.
essas armaduras ganham vida, não é isso? Saem do museu de espadas, ou montado em cavalos, cavalos também que tinham suas armaduras, né? E vão combater os soldados nazistas. Não é? E eu nunca vou esquecer, né, que eu fiquei assustadíssimo quando eu vi aquelas armaduras, que por si só já são assustadoras para uma criança, passando a agir como se houvesse dentro delas fantasmas, porque a ideia era essa, né? Os antigos cavaleiros medievais teriam ressuscitado, levantado de seus túmulos, né? E vestido as armaduras, assim como os cavalos, e partiram para combater mais, né, novos invasores, né, da costa britânica, que no caso eram os nazistas. A sequência toda, né, do combate entre os nazistas e esses cavaleiros medievais ressuscitados, ela tem algo de cômico, indubitavelmente, mas ela é também extremamente assustadora. Não é? Eu lembro que eu fiquei assustado quando eu vi isso no cinema. Eu cheguei até a fechar o olho às vezes, né? Principalmente quando davam closes, né, naqueles cavaleiros, né? Porque você só via a armadura, você não via ninguém lá dentro. Né? Você não via uma figura humana lá dentro. Né? Você não tinha um ser humano dentro. Né? Era um fantasma incorpóreo. Né? E eu ficava assustado, chegava até a cobrir os olhos de susto, né, quando dava close nos cavaleiros, né, nas armaduras. Mas, como resultado, né, aquela sensação de susto, de medo, de terror, né, mexeu com a minha imaginação e com a minha curiosidade. Eu queria saber o que diabo era aquilo. Né? Existia uma época em que guerreiros usavam, soldados, guerreiros usavam peças de metal sobre o corpo, né? Que loucura é essa, tal? E o que era esse nazismo que era tão assustador? Ou seja, né, na minha família, os meus pais sempre tinham um cômodo, né, que se transformava em biblioteca e, né, e incentivavam a gente a ver os livros, né? Por causa desse filme, eu me interessei muito por história. Né? Fui descobrir o que era a Idade Média, depois eu entendi que aquelas armaduras não eram propriamente medievais, elas tinham muitos elementos já do Renascimento, aí eu fui ver o que era Renascimento. Né? Quer dizer, se não fosse essa experiência impactante que eu tive, né, nesse filme e em outros, né, da minha infância, muito possivelmente eu não me interessaria tanto por história da arte, por literatura e depois por filosofia. Não é? E também, isso também não me incentivou a querer escrever, criar minhas próprias histórias. Né? Então, muitas vezes, quando um filme, um desenho animado, ele é fofinho demais, ele é inofensivo demais, pelo menos essa ideia eu defendo, né? Ele não tem um impacto criativo que suscita a curiosidade de uma criança. Né? Nossa, avião esse horário? Bom, e eu tenho notado que, pelo menos desde os anos 80, os filmes perderam essa dimensão de maior ousadia estética, artística, intelectual. Né? Parece que as crianças não são mais tanto instadas, perturbadas, entre aspas, né? Para que elas explorem, né, livros, ou hoje em dia sites, das informações que elas encontraram, né, nos filmes, nos desenhos animados. Muito embora, não posso negar também, né, isso é um fato, né, que nos anos 90, quando eu assisti o Rei Leão, eu também fiquei impressionado com a morte lá do pai do leãozinho, né? E aquilo lá, todo o enredo do Rei Leão, de certa maneira também, eu até falei isso com as crianças na época, né, a minha sobrinha, é o caso, né, era criança na época, aquilo era inspirado, em um certo sentido, numa peça do Shakespeare chamado Hamlet, né? O Simba, né, é o nome do leão, Simba. O Simba quer justiça para o pai dele, assim como o Hamlet também queria justiça para o pai dele que foi morto. Né? Então, eu acho que seria interessante, né, a gente levantar essa discussão. Né? Claro que eu não estou aqui dizendo que os filmes para crianças devem ser violentos, cenas de sangue, decapitação. Não é isso. Não é isso. Né? Mas nos lembremos também que antes de existirem os filmes, a mitologia, os contos de fada e até passagens bíblicas são assustadoras, são violentas. Não é?
E eu não estou querendo dizer também que os pais também, né, devem abrir mão do direito de escolha do que seus filhos devem assistir. Claro que, né, isso no fundo é uma decisão dos pais, né? Mas como eu falei aqui no começo, né, de repente, né, você lê para sua filha ou para o seu filho, né, 1 ou 2 parágrafos por noite dessa história que tem elementos de terror, um pouco gótico, mas no fundo inofensivo, né? Isso acho que vai ter um bom impacto para a imaginação dos pequenos, não é isso? Então é isso, gente. Feita essa reflexão, né? Recomendo muito fortemente, como eu costumo dizer, que vocês busquem por aí essa edição da Nova Alexandria, né? Tem a belíssima, mais uma vez, tradução do Altivan Mendes, né? Para esse marco da literatura gótica, né? Um dos pioneiros da literatura norte-americana, que é a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, do Washington Irving, né? E se por um acaso vocês trombarem aí, né, com esse DVD, ou o streaming, eu não sei dizer se no streaming da Disney tem o desenho, tá? Porque é um média-metragem, né? Pelo que eu me lembro, essa adaptação, o desenho deve ter no máximo, eu acho que uns 30 minutos. Né? Não é um longa-metragem, é um média-metragem, né? Bom, se vocês acharem, né? Se vocês acharem no streaming da Disney, né? Mostre para o seu filho, se o seu filho já tiver pelo menos aí uns 10 anos, 8, 9, 10 anos, ele vai se divertir muito. É bem legal, é bem legal. Tá? A sequência final do Ichabod correndo do Cavaleiro Sem Cabeça é impagável. E depois, né, claro, isso aqui já é para os adultos, né? Essa bela versão do Tim Burton de 99. Versão muito boa mesmo, né? Bem interessante. Quem é que interpreta o Cavaleiro Sem Cabeça aqui mesmo? É o... esqueci. Quem que interpreta? É um ator legal, não está o nome dele aqui. Por quê? Bom. Bom. Depois eu lembro. Agora não vou lembrar. Mas é um ator bem legal. Pena que o nome dele não está aqui. De cara. Bom, gente. É isso. Tá bom? Então, vamos ler A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Tá? E se alguém aqui tiver filhos, filhas, né? E se achar que não vai prejudicar, né, se não achar que não vai ser muito pesado, lê para as crianças, elas vão gostar. Elas vão se divertir. Tá bom? Gente, valeu. Né? Amanhã tem mais indicação de história em quadrinhos, cinema, literatura, tá? E mais uma vez, todo domingo, um texto, um conto inédito. Tá certo, gente? Por favor, peço que se inscrevam no canal. E me disseram que tem que clicar no joinha. Porque quando você clica no joinha, para todo vídeo que a gente lançar aqui, né? Tanto das indicações de leitura e de cultura, quanto para os contos de domingo à noite, né? Toda vez que você aperta lá o joinha, o algoritmo da Google chama atenção e indica para outras pessoas. Beleza, gente? Muito obrigado. Boa noite, bom dia, boa tarde. Valeu.